O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de arrepender das nossas atitudes e voltar atrás e fazer o certo, capazes de ouvir o chamado de Deus, mesmo que tenha saído fora, voltar atrás e assumir a responsabilidade do chamado. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aí bem próximos já do Natal e Jesus aqui insistindo com a nossa conversão e Jesus aqui insistindo para que nós mudemos de vida, para que nós voltemos para Jesus enquanto ainda se faz hoje. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, os sacerdotes, os doutores da lei, não é? Os anciãos, eles conheciam a lei, eles ouviram João Batista chamando para a conversão, eles conheciam o verdadeiro sentido de que estava por vir com a chegada de Jesus, mas eles não admitem, eles não querem mudar de vida. O pecado deles, meu querido, é um pecado, vamos dizer assim, com muita propriedade, é um pecado espiritual, porque eles conhecem os mandamentos, eles conhecem as leis, mas usavam das próprias leis para escravizar, para manipular, como nós dissemos, não é verdade? No Evangelho de ontem. Olha, meus queridos, esses ouvem o chamado, vamos dizer assim, dizem sim, mas na realidade não fazem, não se liberta, não liberta o outro, não curam a si mesmos, não curam os outros. Por isso que Jesus aqui deixa bem claro, olha, as prostitutas, os cobradores de impostos, os precederão no reino de Deus. Porque, vamos dizer assim, meus queridos, o pecado deles era um pecado mundano, era um pecado, vamos dizer assim, físico, não um pecado espiritual. E eles, convertidos, voltam para Jesus. Por isso que Jesus, não é, vai dizer que eles, então, os precederão, não é, no reino de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, quantas vezes nós dizemos sim a Deus, não é? Um chamado para uma missão na igreja, para uma missão fora da cidade, e depois a gente não vai, a gente arruma umas desculpas e não dá para ir, não é verdade? Quantas vezes nós sabemos
que para alcançar a felicidade, a vida eterna, nós precisamos participar das missas, nós precisamos fazer uma boa confissão, e nós arrumamos tanta desculpa, nós até dizemos que sim, mas depois não assumimos, não é verdade? Quantos não, meus queridos, nós já demos a Deus ao longo de nossas vidas? É tempo de a gente fazer como esse que disse não, mas foi cuidar da vinha. É tempo, meus queridos, de nós voltarmos para Deus. Aqueles nãos que dioturnamente a gente dá a Deus, é hora da gente se arrepender desses nãos e a partir de hoje voltar atrás e dizer sim, assumir o nosso compromisso, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, amém? Olha, meus queridos, não deixemos de dar o nosso sim, um sim coerente, um sim que não nos faça arrepender, porque é seguindo a Jesus que nós alcançaremos a vida eterna. Amém.